Tem um canal no YouTube de um Ah, jovenzinho, tá? Com muita boa produção, que a produção é muito bem feita. Excelente a produção, é impressionante, para falar a verdade. E o Ok. conteúdo, ele tenta parecer neutro. Hum. Pega o título do vídeo aí, Dan. Vou pegar, E aí- aguenta aí. Tá. O vídeo, ele tenta ser neutro, que é só sobre economia, só sobre mercado. E esse vídeo, ele fala o seguinte, olha, o Brasil já tem um tempo que está querendo ampliar suas relações comerciais com a Ásia. Isso vai ser bom para a Ásia, para o Brasil, para a América Latina, etc. Eu vou mutar aqui para não dar eco. E aí, nesse vídeo, ele fala do desejo do Brasil de querer ampliar, das autoridades brasileiras de querer ampliar, salvo engano, desde 2014 ou 15, as linhas férreas que sairiam ali do porto no Rio de Janeiro, iria direto para Goiânia, agora eu não me lembro, passando pela Amazônia. Sai do Porto do Açu, vai passando, e aí existe uma polêmica aí com relação à rota, mas sai do Porto do Açu, no Rio de Janeiro, e rasga a América do Sul todinha ali por dentro do Brasil e chega finalmente no Oceano Pacífico, né? Uma alternativa no Peru. Pelo Peru. E quando eu visitei o Congresso chileno, eu me lembro do Antônio Barquesi me mostrando um projeto que existia lá, bem do lado do Congresso mesmo. Eu me lembro de eu estar lá no Congresso chileno e olhando pela janela, ele me mostrando, olha, essa área toda aqui ia ser revitalizada para ser um porto com a China, e nós conseguimos travar. Então os chineses perderam o Chile e ganharam o Peru. E então seria ali por meio do Peru. Só que ninguém. E aí no mapa mostra com a maior tranquilidade do mundo, né? Os Estados Unidos não é mais o parceiro, não é mais o maior parceiro comercial de vários países na América Latina. Então agora o Brasil não tinha outra escolha e está sendo muito bom para o Brasil essa parceria comercial, né, de trade com a China. E o que ninguém fala, que é o óbvio, né? Que uma coisa é o livre mercado, outra coisa é o livre comércio. Então, o livre mercado, né, que em inglês é free market, ele sempre será criticado pelos marxistas. Anotem isso, porque vocês não vão ouvir esses liberaizinhos aí, meia boca, falando o que eu vou dizer aqui agora para vocês. O free market, que vem a ser o livre mercado, que é sempre interno, ele nunca é defendido pelos comunistas. Agora, ouse, né? Tenha essa ousadia de procurar textos de Lenin, do próprio Karl Marx e de tantos outros teóricos marxistas falando de free trade, que é livre comércio. Se você não ficar atento, você vai pensar que eu estou falando da mesma coisa. Eu estou falando livre mercado, que é a disputa interna num país, e o livre comércio é uma coisa totalmente distinta, que é, então, a liberdade de comércio entre países, tá? Entre nações. E por que os comunistas sempre defenderam o que eles chamam de free trade, que é o livre comércio? Porque é assim que você enriquece nações. Então, trocando em miúdos, como é que uma empresa cresce internamente no país? Falando de uma maneira bem simples para vocês. Uma empresa oferece um produto que tem muita venda e que o custo da produção é infinitamente menor ao lucro. Então, com o aumento do lucro, a empresa aumenta a produção. E a produção, quanto mais aumenta o lucro, porque ela é barata. E aí você ganha dinheiro e você vai crescendo até que apareça um concorrente no mercado. Seja um concorrente que vai apresentar o mesmo produto, só que um pouco mais caro. E ele vai ser seu concorrente mesmo assim. Mas você pode quebrar porque ele pode usar de táticas e estratégicas
comerciais onde ele consegue ter mais dinheiro do que você, enfim, se vocês imaginarem duas pessoas vendendo picolé, quem é do Rio de Janeiro agora vai rir, né? Um vende dragão chinês, né? Quem é do Rio de Janeiro sabe o que é, né? Dragão chinês! Dragão chinês é a fábrica da Yoko Ono, que vende picolé no Rio de Janeiro. É um picolézinho bem meia boca. E um outro vende que bom, né? Ou Iopa, não sei se o pessoal vai lembrar disso, mas vamos falar da que bom. Quem vende o picolé da que bom vai lucrar mais porque ele é mais caro, sem precisar vender muito. E o cara do dragão chinês, por mais que ele venda muito, talvez ele não consiga alcançar o lucro do cara que vende o que bom. Então, necessariamente, a que bom vai crescer mais do que o dragão chinês. E por isso que em todo o território nacional as pessoas conheceram o picolé da que bom e não o dragão chinês. E é isso que acontece com todas as empresas de todas as áreas, de todos os mercados. E aí, quando tem uma interferência do Estado e o próprio Estado injeta grana em empresas para que essas empresas elas tenham um empurrão chamado crédito e que por meio desse empurrão ela consegue pisotear as outras, é o que nós chamamos aí de capitalismo de mercado, que é quando uma empresa, ela, não por mérito, não pela escolha dos consumidores, mas porque ela recebeu um senhor empurrão do Estado. Veja que não é um empurrão de empresários que querem ser sócios dela e colocam grana para recuperar depois. Não estou falando disso. Estou falando de empurrão do Estado. Essas empresas, elas crescem e ficam assim quase quando se cria a hegemonia, né? Ou seja, quando se cria o monopólio, não tem ninguém que possa bater naquela empresa porque ela tem mais força e tempo de estratégia para poder estar sempre controlando o mercado naquele período em que ela está atuando. Os comunistas entenderam que fazer isso entre nações faria com que essas empresas, sem disputa de mercado interno, que já estão crescendo injustamente porque elas são empurradas pelo Estado, essas empresas, se elas receberem não apenas empurrão do Estado no país onde elas estão, mas também recebendo empurrão de outros estados, ela ficaria ainda maior. E assim surgiram o que hoje nós chamamos de globalistas. E os comunistas sabem muito bem disso. Por isso que é um equívoco pensar que os globalistas não são socialistas ou comunistas. Eles só têm um pensamento um tanto diferente com relação ao tempo que se leva para alcançar a tão desejada revolução. Mas o comunista, como Putin, como o finado Fidel Castro, Hugo Chávez, Lula e companhia, o comunismo deles, na essência, em nada difere daquilo que é proposto, por exemplo, por George Soros. Em nada difere por todos aqueles da nova ordem mundial. Nada, sabe que é nada? Absolutamente nada. É só uma questão de estratégia. Um quer tirar a neve com a mão, o outro quer tirar a neve com a pá. É só isso. Se vocês quiserem entender, um quer tirar a neve com a mão, o outro quer tirar a neve com a pá. Não tem muita diferença, mas todos eles querem o mesmo objetivo. E esse vídeo aí, quando vocês colocarem no YouTube, qual que é o título do vídeo, Daniel? Já te digo aqui, eu estou na página. O canal chama-se Capital Financeiro. O nome do vídeo é O Ambicioso Projeto da China vai revolucionar a América do Sul. E o vídeo já deve ter ultrapassado 1 milhão, porque quando eu mandei esse vídeo para você, ele estava com 997 mil em um dia, não era isso? Ele tem 6 dias e ele está com 1,4 milhão de views. Isso no YouTube. O roteiro do vídeo é inteiro uma propaganda comunista do partido chinês, né? O vídeo inteiro. Vocês vão perceber que tem as nuances lá. Vocês não vão ser iludidos, mas um desatento olha aqui dali e fala assim, pô, que coisa legal, cara. É só trade, né? Ou seja, é só comércio. Né? E é livre comércio do Brasil com a China. Algo que quem é que estava travando? Né? Com os limites que ele tinha, né? O Bolsonaro. E vocês agora estão vendo que as porteiras estão abertas.